Voltamos a apresentar Tribuna Livre, a vez e a voz do povo, na Capital FM. Bom dia para você que está conosco nesta manhã, sexta-feira. Estamos nesta manhã recebendo aqui o deputado federal Wander Lobé, do Partido dos Trabalhadores, nesta manhã de sexta-feira. Primeira entrevista do ano aqui no programa Tribuna Livre. Deputado, é um prazer tê-lo aqui. Gostaria de começar falando a respeito do nosso governo, de Jair Bolsonaro. O que é que o senhor vê, de que maneira, nesses 5 meses de trabalho, muita dificuldade do governo, qual é a sua visão hoje dessa situação em que as pessoas estão cobrando e ao mesmo tempo dizem, não, mas são apenas 5 meses, o governo da Dilma ficou aí muito tempo, errou muito e agora vocês em 5 meses querem resolver uma situação de 16 anos. O senhor também vê dessa maneira? Bom dia. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Carmen, bom dia. Benhor, bom dia a todos os ouvintes da Tribuna Livre. É uma satisfação poder estar voltando aqui, né, e poder estar falando com o seu público, seus ouvintes. Veja bem, Marquinhos, eu estou no 5º mandato, né, ou seja, há 17 anos. Primeiro, isso dá a qualquer um uma certa experiência. Precisa ser muito inteligente para isso. A gente tinha uma expectativa, eu particularmente, e queria falar para vocês o seguinte, ainda na transição, nós tivemos uma conversa depois das eleições com o Haddad, só da bancada. Certo. Da bancada eleita. E o Haddad falou uma coisa que me marcou muito. Se tinha uma expectativa, tem ainda, ou se tinha uma expectativa, e eles ganharam as eleições, o governo Bolsonaro ganhou a eleição, deixando muito claro que vinha uma política liberal, de mercado, de privatizações. E o Brasil até tem um espaço, isso o Haddad menos falava, tem um espaço para isso. O Brasil é um dos poucos países que tem muitos ativos, vendeu muito pouco, desde a época do Collor. Ou seja, quando ele botou o Guedes, e o presidente não é obrigado a conhecer de tudo. Quando ele botou o Guedes, colocou um cara de mercado sinalizando para isso, né? Botou nas empresas estatais, e não estou falando que eu concordo com isso, mas o modelo que eles defenderam, a plataforma de governo, pelo menos passava e que eles iriam fazer isso. Botou gente de mercado em toda, Petrobras, Eletrobras, setor elétrico todinho, né, na BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para preparar, para fazer um colchão, ou seja, privativo, um modelo que já foi feito em vários países da Europa, que não deram certo, estão retroagindo, mas se tinha um espaço, se faz um colchão, com isso vai para o Congresso as medidas necessárias de reformas. Primeira dela, a Previdência, como se fosse a salvação, e não é a salvação, ela aponta um caminho, mas sinaliza para o mercado, né? E o resultado disso, eles preparariam, fariam um programa de investimento com essas privatizações, com o capital de fora, com os fundos internacionais, né? Retomaria o crescimento, gerava emprego, né? E passaria na política, que nós fomos uns incompetentes, né, que o nosso governo gastou errado, tal, e tinha um projeto para 8 ou 12 anos. Bom, o que se vê na prática é que o governo não consegue se articular. É um desgoverno, o Marquinhos. Vou te falar, quem viu a última pesquisa, nós coincidentemente estávamos também numa reunião com a Haddad e com a Executiva Nacional, né? E foi uma outra fala interessante dele. A pesquisa falou, todos nós devemos estar alegres. O Bolsonaro caiu para 31. Mas ele falou, é muito ainda para um cara que não acertou em nada, inclusive na base dele. Se você pegar os produtores rurais estão descontentes, olha os preços das commodities, né? Foi lá para Israel, fez uma fala desarrumada, desagradou Israel e o mundo árabe. Nós somos os maiores exportadores de frango para o mundo árabe. Então, assim, não entende nada de geopolítica. Teve 20 e poucos anos como deputado federal, conhece aquela casa, sabe como é que é aquilo, né? Não consegue estruturar sua base. Ele ainda está se salvando na economia porque o Rodrigo Maia é um liberal convicto e que está defendendo a reforma. Mas só enfrentamento, inclusive, com o Rodrigo Maia. Articulação muito ruim, então. Aliado dele, muito ruim.
Muito, não tem noção, impressionante. Pega esse negócio das universidades. Ele reuniu com os líderes dele, falou, agora na terça-feira, não é nosso, não é a oposição que está falando isso. O cara foi lá e na tribuna falou, acabamos de vir com do presidente. Ele falou que ia liberar os recursos da universidade, não ia contingenciar, né, não ia ter corte. O cara anunciou, a líder do governo, a Joyce, foi lá e falou, não é bem assim, não é isso. O cara foi lá e falou assim, ou ele está mentindo para nós, ou nós que estamos mentindo para vocês. Então, assim, é um desgoverno, assim, desconectado, que sinceridade não está precisando da oposição. Eles mesmos estão se degradando entre eles, e o resultado está aí. Não conseguem andar absolutamente nada. E isso é ruim. Os sinais da economia já é de estagnação. Para o ano que vem vai aprofundar a crise, pode ter certeza. Né? Já se fala, já tem algumas análises que nós vamos entrar num período de recessão. Isso é muito ruim para todo mundo, para o empresário, para o trabalhador. Foi para 13, quase 14 milhões de desempregados, né? E ainda o que está segurando esse governo Marquinhos, ainda é a expectativa que se tem na economia. Na política está muito desarrumado. E ó, que eu sou uma pessoa que dialogo com todos, com vários setores, as bancadas de outros partidos, inclusive da base dele, que tinha disposição de estar ajudando no sentido de construir nessa área econômica essa agenda que ele se propôs. E esse programa que ele se propôs. Vejo todo mundo já retirando, recuando. As pessoas ainda estão envergonhadas, porque tinham a expectativa que ele faria um governo mais de centro, mais liberal na economia. Não está conseguindo fazer nem isso. Muito menos, e assim, com frases, xingando, sabe assim, setores, segmentos, né? Eu acho a situação do país muito difícil e do governo dele, do Bolsonaro, muito mais ainda. E o discurso dessa velha política que ele tanto fala e que a população também cobra, olha, mas como esse toma lá da cá, essa situação, como é que o senhor vê também esse discurso do Bolsonaro e o que é que pode melhorar para o país, já que o senhor falou, olha, nós temos muitas dificuldades, mas mesmo com pouco, a conversa entre oposição e situação, mas o brasileiro, mesmo que ele colocou nessa eleição de 2018, né, as pessoas de um lado e do outro, a paixão pela política que foi demonstrado nessas eleições, mas precisa realmente de um país que tem aí mais emprego, mais segurança, mais educação e mais saúde. Eu acho que isso é o que todos esperam. Todo mundo, inclusive a oposição, nós queremos. Deixa eu te falar uma coisa que eu acho que é interessante. Inclusive, quarta-feira da semana passada, eu tive uma audiência lá em Brasília com o governador Reinaldo. E eu acho que não caiu a ficha nem da base do governo, nem da bancada do governo. Bem, você foi deputado, eu sou membro da comissão de orçamento. Você sabe que aquela casa, ela tem uma assessoria técnica muito competente e preparada. Você sabia, olha só, e o Rodrigo Maia é um cara muito inteligente, está sabendo jogar esse jogo e fazer esse enfrentamento. Nós votamos uma coisa que eu não vi nem muita repercussão na imprensa, na mídia, nacional inclusive. Nós vamos viver, eu falava isso pro governador Reinaldo, bem, e estou falando de quem está lá há 16 anos. Nós votamos o orçamento impositivo. Isso para a oposição é a melhor coisa. Nós íamos fazendo uma transição, fizemos as emendas individuais, né, uma parte, agora foi tudo. Nós vamos viver a partir do ano que vem um regime presidencialista de direito e, de fato, vai ser um parlamentarismo. Só vou dar um exemplo para vocês. Os estados, este ano, foram 160 milhões das emendas impositivas de bancada. Sabe para quanto que vai o ano que vem? Eu falo para o Reinaldo até se assustou. No mínimo de 600 a 800 milhões. Você acha que o governador vai bater na porta de quem? Porque ela é impositiva. Ela é obrigada a pagar, você pode até segurar. Essa diferença de 400 ou 500 milhões para os estados é a margem que o governo tem, inclusive para fazer as tratativas no sentido de consolidar sua base de sustentação. Você pode me falar, mas ele está correto. Para nós é ótimo, é o ideal isso.
Agora, para a capacidade do governo regimentar os 308 votos que ele precisa, num Congresso que é a média do povo brasileiro, né? Se o governo não tiver força política e suporte para fazer, assim, liberar os investimentos, recursos para os parlamentares da base dele, pode ter certeza que não vão votar na proposta, ou seja, nessas reformas que ele pretende fazer. Eu estou falando de quem está lá dentro e sabe. Tanto é que o Centrão já derrotou ele agora e está demonstrando essa força que tem. E queiram ou não, a Dilma ficou refém do Centrão, todos os governos, porque aquilo ali é a média. Você precisa aprovar. E ali tem uma parcela do parlamento que depende disso, que o cara, sabe assim, vota de acordo com os recursos que são liberados das suas emendas ou dos outros programas que se tem, para ele dar resposta lá na ponta. Ele não se preocupa com o voto de opinião, né? Ele quer manter sua base lá na frente, através dos seus prefeitos, através desses recursos. E essa capacidade, na minha opinião, que o Bolsonaro, como foi deputado por muito tempo, ele tinha que entender essa lógica. Tanto é que agora estão no desespero, o Centrão está enquadrando e estão falando em liberar 40 milhões para cada parlamentar que votar a reforma. Olha a contradição de tudo que ele pregava e do mundo real que ele vai ter que viver. Então poderia fazer uma transição de uma forma diferente pela experiência parlamentar que ele viveu nesses 20 e poucos anos, né? E com essa legitimidade que ele tem como presidente, que ele ganhou as eleições, ele está referendado, né? Então eu vejo essa dificuldade e esse é o maior problema nosso. Deputado, queria só relembrar algumas coisas aqui. Óbvio, até no meu comentário de hoje, no Destaque Nacional, eu abordei esse bate-cabeça dentro do governo, né? O próprio PSL, que é o único partido, e é o partido do presidente, é o partido que apoia, né? Até então, os outros partidos que estavam simpáticos à ideologia, enfim, essa mais de direita, de centro-direita, estão, né, desembarcando ali, então, opa, não conheço. Você conhece? Não conheço. Aquela velha história, né? Hoje, como está em crise, ninguém mais conhece. Mas eu preciso fazer relembrar aqui, o governo está indo para 5 meses, né? Está indo para 5 meses. E sim, herdou um país, ou o presidente, se fosse o Haddad ou o Ciro, é o caso do Bolsonaro, o presidente que sentasse na cadeira ali, estava herdando um país em crise já vinha com uma crise. E crise política, crise moral, crise de corrupção, grandes empresas, respectivamente, aí dos seus setores, como a JBS, a Odebrecht, a própria Petrobras, estão aí no olho do furacão dos maiores escândalos do mundo de corrupção, né? A reforma da Previdência vem se arrastando já há muito tempo. A reforma tributária nem se fala. Ou seja, 2 mandatos de Lula, 1,5 de Dilma, depois Temer. Ou seja, o Brasil esteve nas mãos do Partido dos Trabalhadores e outros partidos, não só do PT, mas capitaneado pelo PT, ao longo aí de muitos anos. E agora vem cobrar do governo, que está há 5 meses, não estou dizendo que o governo não está batendo cabeça, está batendo cabeça, mas soluções para problemas que já vêm ganhando volume e musculatura há muito tempo. Como é que o senhor avalia esse posicionamento? Carmen, vamos recuperar nossa memória? Vamos. Quando nós ganhamos eleições em 2002, você sabe quanto que estava o dólar? Quase 4. Se você recorda como que era o Risco Brasil? Qual que era quase 50 e poucos mil pontos. Você sabe quanto que era o desemprego? Quase 9 milhões. Uhum. Ninguém está cobrando, não é nem nós que estamos cobrando. Claro que em 5 meses não se resolve o problema, mas você sinaliza. O grande problema é que não tem um projeto. O Lula, quando ganhou em 2002, na crise que estava, né? Na crise que estava, tinha corrupção no Ministério da Coisa, não era muito diferente. O que ele fez? Ele colocou o Palocci de ministro da Fazenda, que
dialogava com esses setores que ganhou o governo, com a base que ganhou, com o programa que ganhou. Não sei se você recorda da carta ao povo brasileiro que o Lula fez, falou que contribuiu muito para sinalizar para o mercado que nós ia governar nas regras constitucionais que estavam colocadas. Mas o que ele fez do outro lado? Ele colocou Meirelles, um cara de mercado, no Banco Central, e ele fez os ajustes, sinalizou e fez. Eu estava falando, qual que foi uma das primeiras medidas que ele fez? Para começar a sinalizar, para dar renda para as pessoas consumir, os consignados, que era uma luta dos sindicatos. A outra luta, qual que era? O salário mínimo era $86. Nós chegamos a 180. Não é eu, é um liberal como o Delfim que fala isso. O Lula foi um presidente que me ensinou uma coisa, que você pode fazer o bolo crescer. O que é o bolo crescer? A economia crescer, distribuindo renda na base da pirâmide. E o que ele fez? Quando ele fez isso, permitiu aquela base da pirâmide, com o maior número de pessoas, né, a consumir. As pessoas começaram a comprar seus eletrodomésticos, as pessoas começaram a ter crédito, ou seja, ele foi fazendo as reformas necessárias e foi graças a ele ainda que essa família, a única reforma que foi feita na Previdência foi da época dele, que sinaliza, pegou um período como a economia cresceu, a Previdência ficou superavitária, né? Ou seja, ele adotou medidas para recuperar a economia como recuperou. É verdade, as pessoas falam, mas o mercado internacional, o mundo internacional, a economia mundial estava em alta. Claro, mas nós adotamos as medidas corretas que permitiu isso. Então, o problema, o que eu vejo do Bolsonaro, ninguém está cobrando que ele vai resolver o problema do Brasil, Carmen. O problema dele é que ele não tem uma política, não tem um programa, não tem uma base sólida para aprovar essas medidas. Essa batida de cabeça traz prejuízo para todo mundo. Não entende da geopolítica, que é o mínimo que o presidente... Se você pegar o vice, é muito mais lúcido que ele. Mas muito mais. O senhor acredita num processo de impeachment? Não, presidente? nós somos contra. Eu acho que eu, particularmente, sou contra. O PT nem discute isso, a bancada. Isso é o problema do governo, de quem governou. Ele tem que governar os 4 anos. E não podemos cometer o erro que o PSDB e o PMDB cometeu com relação a Dilma. Né? Eu acho que é aquela velha, quem pariu o Mateus, que eu embale. Né? Então, é eles que tem que resolver, não é nós. Nós vamos defender a nossa política. E nós vamos trabalhar nas contradições. Nenhum direito a menos. A reforma da Previdência, essa reforma não nos serve. Ela só tira direito. Ela não aponta. Não aponta do outro lado para você pedir, para você abrir mão de 2, 3 anos de trabalho a mais. Você tem que mostrar para o outro lado que os bancos vão pagar, que as indústrias, os industriais vão pagar. Ela só pega pobre, mulher, jovens. Os jovens não caíram a ficha, tanto é que agora começou a ir para a rua também. Sabe por quê? Um jovem, para começar, para se aposentar com 65 anos, tem que começar a trabalhar com 16. Não é justo. Não é justo. E não dá para acabar com o BPC, que agora foi tirado. Tem que criar essa parte. Foi o grande avanço que nós tivemos na Constituição de 88. O que precisa... Né? Essa reforma, ela também atende só esse regime de capitalização que os bancos querem. A briga é com quem que vai ficar os fundos. Não é em resolver o problema. É essa visão que nós temos. Quem esteve aqui, quem assistiu a palestra segunda-feira do ex-ministro e é funcionário de carreira do Gabas, ele foi muito, muito feliz na fala dele. Precisa, mas não esse modelo. Esse modelo não nos serve. Nós temos que combater. Porque mulheres, professoras, né? Tá aí agora todos os servidores correndo atrás de todos os avanços que nós fizemos nessa história. Não se falava que aqui mesmo, eu vi o programa de vocês, vinha um monte de gente, o cara da FIEMES, todo mundo, a reforma trabalhista vai resolver, retomar o crescimento. Pasme, Carmen. Eu tenho uma filha formada, trabalha, ela comanda 200 e poucos empregados numa indústria aí. Ela tá na PJ. Na PJ. Pessoa jurídica. Na pessoa jurídica. Ela ganha 4 mil e pouco, não tem 13º e não tem férias. Se ela fosse no regime, na CLT, rasgar. Essa é a precarização do trabalho. O custo seria 10 mil reais. Esse dinheiro vai para quem? No salário dos funcionários, dos trabalhadores? Não. Vai para o lucro. Esse é o capitalismo selvagem. É isso que nós temos que combater.
Então, o que se discute é isso. Ninguém está discutindo que quer que o governo Bolsonaro resolve todos os problemas. É que modelo de governo que ele está querendo aplicar. Nem isso nós temos para debater. Eu brinco muito, nem precisa da oposição. A oposição está nadando de braçada, porque a briga está entre eles. Eles não se entendem. Então, o que eu vejo, isso é ruim para o Brasil. Muita gente quer ajudar. Nós queremos ajudar, a oposição é importante, ela vai debater nas questões que ela discorda, não é ser contra tudo. O problema é que o modelo que está aí, que veio, seja de previdência, ou seja, aí vem uma questão mais profunda que a gente não debateu muito. O Bolsonaro ganhou uma eleição sem a gente saber qual é o programa de governo dele. O episódio da facada humanizou ele e foi determinante na eleição. O que o Bolsonaro falava a respeito de previdência? O que ele falava a respeito da educação, da saúde? Se escondeu, não foi nenhum debate. Esse é o problema. E agora tentou se montar um monstro, né? Assim, e não está tendo a capacidade de comandar esse processo. Eu, Wander, discordo, mas em vários países deram certo esse liberalismo que ele tentou pregar aqui. Né? Mas nem isso ele está conseguindo fazer, que aí nós ia combater muito mais em cima no campo das ideias, de conceito. Nem isso dá para se fazer. Qual a hoje. Solução que o senhor enxerga nesse Eu sentido? acho que primeiro ele tem que reestruturar a equipe dele. Segundo, construir uma base com quem que ele vai governar. Para provar, porque sabe qual que é o problema? Eu vejo muito assim nas mídias sociais, as pessoas não têm a dimensão, acham que o cara ganhou as eleições, chega lá ele pode fazer tudo. A Constituição é clara, você tem o Poder Judiciário, você tem o Ministério Público, você tem o Tribunal de Contas, que você tem que dar satisfação, então tem procedimentos. E ninguém governa sem o Legislativo. Você sabe disso, seja o prefeito lá na Câmara de Vereadores, seja o governador na Assembleia Legislativa e o presidente com o Congresso. É o equilíbrio das forças. Né? Então tem que ter isso, o mínimo necessário para poder aprovar. Aí ele tem que... Qual que é o modelo de maioria que ele quer construir? Esse é o drama que vive lá. E se ele não resolver isso, não aprova. Não aprova. E se não aprovar? Se não aprovar, eu vi o Guedes... com muita atenção, e me chamou a atenção, eu sou membro da comissão, sou titular da comissão de orçamento. O Guedes foi terça-feira. Se você vê ele falando, eu até discordo, mas ele fala coisa com coisa do que ele pretende. Só que o que ele pretende não tem um suporte político por trás necessário para aprovar essas medidas. É isso que o governo tem que sentar, e que o Maia fala muito bem, tem que parar de tuitar, tem que parar de deixar um pouco as mídias sociais e governar. Porque até você ganhar a eleição justifica tudo. Tudo pode ser justificado. A única coisa que depois que você ganha, você tem que baixar as armas e propor, sentar, conversar, dialogar, construir. Né? Ele não fez uma maioria só do partido dele. Precisa fazer aliança interna. Estou falando de quem está lá há muito tempo e que foi governo. Né? Eu acho que isso é o necessário. E nem o necessário ele está conseguindo fazer. Esse foi o deputado federal Wander Loubet, aqui no programa Tribuna Livre, colocando aí a sua posição e os seus pensamentos e como sente a situação hoje em Brasília. Deputado, nosso muito obrigado, bom final de semana e, claro, a próxima semana mais uma semana de bastante trabalho em Brasília, não é? Eu que agradeço, Marquinhos, a você, a Carmen, a toda a direção da Rádio Capital, um grande abraço e a gente está à disposição para estar colocando a nossa opinião, a nossa posição. Não necessariamente somos donos da verdade, evidentemente, defendemos com convicção aquilo que a gente acredita. E claro, né, acho que um programa como o de vocês, aberto para ouvir todas as opiniões, isso é necessário e importante, porque faz com que quem está lá do outro lado nos ouvindo possa formar o seu juízo. Né? Eu sou uma pessoa que não tenho nenhum tipo de preconceito, acredito, torço pelo Brasil, né? Defendo as minhas ideias e as minhas convicções há mais de 39 anos no mesmo partido. Então estou falando aqui de quem tem uma experiência já relevante e que quer ajudar e contribuir, mas fazendo com que esse país possa crescer, se desenvolver, distribuindo renda, dando salário, fazendo com que ninguém escolhe a barriga que vai nascer, Marquinhos. Então o Estado tem que dar o mínimo necessário para todos. Esse é o que eu acredito.
e tenho me comportado dessa forma. Obrigado por essa oportunidade. Bom dia, conversamos aqui com o deputado federal do Partido dos Trabalhadores, Vander Loubet. Vamos embora, Carmen? Vamos embora, um ótimo final de semana para todo mundo. Um abraço a todos vocês, ótimo final de semana. Fique com ele, o Pedrinho Espina, e o Bom Dia Capital. Bom dia, Mato Grosso do Sul.